Olá, está no ar o resumo da semana. A gente abre esta edição mostrando mais uma reunião da CPI das enchentes. O secretário de Infraestrutura e Habitação admitiu que a prefeitura não possui um plano de moradia. O motivo é a falta de dinheiro. O secretário municipal de Infraestrutura e Habitação foi convocado para falar sobre as responsabilidades da GeoRio na prevenção dos deslizamentos e sobre a política de habitação da prefeitura. Sebastião Bruno foi taxativo, disse que o executivo não tem dinheiro para fazer um plano habitacional na capital. Mas ele prometeu que existe um plano para construir até 3.000 casas em áreas de risco para pessoas muito pobres. Esse plano já existe, por isso que a gente vai apresentar no orçamento, que será aprovado para o ano que vem. Já existe ali a previsão de unidades habitacionais para reassentamento. Uma moradora do Morro do Vidigal, que acompanhou a sessão, disse que o valor do aluguel social que ela está recebendo é insuficiente e, para piorar, chega sempre com atraso. Todo mês esses R$ 400 vêm com atraso. O pessoal que a gente aluga fica cobrando, fica achando ruim pela gente. Eu já estou no olho da rua praticamente. Agora vão demolir minha casa sem minha autorização, sem antes me falar o que vai fazer com a minha família. Eu quero saber. O valor é insuficiente, a forma de cadastramento é sem transparência, a quantidade de pessoas, se é suficiente ou não é, se tem mais gente, se tem fila, se não tem, e por que isso não é reajustado. O IPTU de quem está nos assistindo é reajustado todo ano pela inflação. Por que o aluguel social não é? A vereadora Rosa Fernandes, que também integra a CPI, lembrou que a prefeitura deixou de gastar cerca de R$ 400 milhões em obras contra as consequências das enchentes nos últimos 3 anos, descumprindo, assim, um planejamento feito pela Comissão de Orçamento que se baseou em dados da própria prefeitura. O secretário apresenta uma série de razões que, a meu ver, a razão principal era a falta de recurso. A cidade diminuiu a arrecadação, investiu em outras áreas e deixou de priorizar as áreas apontadas por essa casa. E você acabou de assistir uma matéria mostrando a participação do secretário de Infraestrutura e Habitação. Sebastião Bruno também foi convidado para participar da CPI que investiga os túneis da cidade, mas ele não apareceu. A reunião era para ouvir o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, mas ele justificou a ausência alegando uma agenda em Brasília. A CPI estava programada para terminar no dia 2 de outubro, mas os parlamentares decidiram pela prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Ficou também acertada a convocação do secretário Sebastião Bruno. Ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando a gente tem um compromisso com o legislativo, o mínimo que se espera é que, se eu não posso ir, que essa justificativa seja feita com antecedência devida. A ausência do secretário aconteceu no mesmo dia em que ocorreram problemas em viadutos e passarelas na cidade. Na parte da manhã, um ônibus pegou fogo na linha amarela, bem embaixo de uma passarela. Já à tarde, uma placa de isolamento acústico se soltou no túnel São Conrado. A Defesa Civil foi chamada. Nós temos 2 problemas: a falta de manutenção necessária e o poder de reação, que precisa ter numa metrópole como o Rio de Janeiro, uma vez que não tem empresas pré-contratadas para fazer esses serviços emergenciais. Vamos agora a outros destaques na Câmara Municipal. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou audiência pública para tratar dos desafios dos conselhos tutelares pelos próximos 4 anos. Durante a sessão, o vereador Leonel Brizola, que preside a comissão, apresentou dados de maus-tratos a crianças e adolescentes em situação de rua. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos realizou uma pesquisa que, em apenas um dia, identificou 770 casos de trabalho infantil pelas ruas do Rio de Janeiro. No que dado à violência sexual, os números são alarmantes. 40.000 casos de violência sexual contra criança e adolescente, sendo que 81% das vítimas eram do sexo feminino. A Comissão Especial de Moradia Adequada realizou debate público com os moradores da comunidade Eternite em Guadalupe. Cerca de 10 famílias brigam na justiça com a prefeitura, que pretende derrubar as casas dessas pessoas para finalizar as obras da Transbrasil. O Rio de Janeiro, historicamente, é uma cidade que tenta higienizar algumas áreas, e que compreende que os pobres não têm direito à moradia.
O Rio de Janeiro, historicamente, tem rompido com o artigo 6º da Constituição, que diz que a moradia adequada e digna é direito de todo cidadão. Um projeto de lei que impede a venda de animais foi tema de debate público no plenário. Criadores e protetores participaram da sessão. O debate público com o tema Diga Não à Venda de Animais foi conduzido pelo vereador Dr. Marcos Paulo, autor do projeto de lei que proíbe a venda indiscriminada e a exploração comercial de animais de estimação. O tema Diga Não à Venda de Animais é bastante polêmico e gerou uma grande discussão aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tanto os criadores como os protetores de animais usaram a tribuna para se manifestar sobre o assunto. Eu acho esse projeto de lei importantíssimo, é um passo importante na luta pelos direitos animais, né? Nós somos defensores dos direitos animais, nós defendemos a liberdade, nós defendemos a autonomia, nós defendemos o acolhimento, o resgate e nós somos contra a exploração e a comercialização de animais. A gente quer que não haja maus tratos e que haja regulamentação, os bons que fiquem. Somos contra a venda e a compra de animais. Animais são vidas, não podem ser comercializados. Nossa intenção é que a gente tenha uma regulamentação para que a gente possa ter a preservação das raças, assim como termos vamos dizer assim, um controle de fato, e a preocupação com o bem-estar animal faz parte da cartilha de todo criador ético. O vereador Dr. Marcos Paulo fez um balanço do debate. Nós ouvimos a sociedade, ouvimos os criadores, os protetores de animais e de forma muito democrática resolvemos criar um grupo de trabalho para que possamos ouvir todos os lados e adequarmos o nosso projeto de lei para algo que proteja primeiramente o animal e que possa realmente acabar com essa clandestinidade, com essa exploração que a gente sabe que há. A legislação que regula o uso de mesas e cadeiras nos bares da cidade é de 1976. É por isso que parlamentares criaram uma comissão especial para debater uma atualização da lei que está em vigência. Entre comerciantes e representantes de associações de moradores, cerca de 80 pessoas participaram da audiência pública promovida pela Comissão Especial de Atualização de Legislação referente à ocupação de calçadas por mesas e cadeiras de bares, restaurantes, cervejarias e outros estabelecimentos. É nosso trabalho, meu e dos outros vereadores aqui na Câmara, conseguimos aprimorar e atualizar, modernizando, sempre aperfeiçoando a legislação existente. A gente tem como base essa legislação de 76, mas estamos em 2019 e a gente precisa a todo momento saber que a cidade passou por muitas transformações e nós temos a obrigação, né, de fazer a cidade novamente retomar o seu crescimento atualizando essa legislação. 30% das reclamações direcionadas à 1746, plataforma de atendimento ao cidadão, são referentes ao uso de mesas e cadeiras no espaço público da cidade. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio destacou alguns pontos que precisam ser revistos. A gente está falando de 11 mil estabelecimentos e mais de 110 mil empregos diretos, gerando 350 milhões só de ICMS para o estado do Rio. Então a gente está falando de um setor que transforma, de fato, a economia da cidade e a vida das pessoas. Nós somos o maior empregador de jovens de 18 a 24 anos, jovens esses que muitas vezes têm a sua porta de entrada no mercado de trabalho através dos nossos estabelecimentos. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Luiz Carlos Ramos Filho entregou a medalha São Francisco de Assis a Raquel Barreto, que é presidente do Grupo de Proteção Animal Adoráveis Vira-Latas. Na mesma sessão, o parlamentar entregou a mesma honraria ao médico veterinário Mileno Chelela Grota. O ativista ambiental do movimento SOS Floresta do Camboatá, Felipe Cândido, recebeu o conjunto de medalha Pedro Ernesto. A entrega foi feita pelo vereador Renato Cinco, que ainda homenageou com moções de louvor outros ativistas. A principal comenda do município também foi entregue ao jornal Inverta. A iniciativa foi do parlamentar Raymond. E o resumo da semana fica por aqui. Até a próxima!